Olá, tudo bem? Vamos retornar ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje falando sobre o perispírito. Allan Kardec pergunta na questão 93. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Aqui Allan Kardec quer saber se o espírito desencarnado, se ele tem algo que o envolve, se ele tem uma substância, se ele tem algum corpo que envolve esse espírito. A resposta é no sentido de que envolve-o uma substância, vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, os espíritos respondem que existe sim uma substância que envolve os espíritos desencarnados. Na verdade, envolve todos os espíritos, porque esse corpo, essa substância acompanha o espírito, inclusive na encarnação. Esse perispírito, essa substância é o que liga o espírito ao corpo. Então, essa substância, ela é vaporosa para nós. Então, nós encarnados, olhando com nossos olhos do corpo físico, veríamos esse perispírito como algo vaporoso, uma substância vaporosa, né? Ou seja, sutil, de uma matéria sutil. Mas entre eles, para os espíritos mesmo, essa substância ainda é material, ainda é bastante grosseira. E, no entanto, né, sendo vaporosa, sendo para eles também considerando bastante grosseira, mas essa substância, esse perispírito, não impede o espírito de se locomover de ir aonde queira. Então, o espírito tem sim uma substância que o envolve. Essa substância, ela é vaporosa, ela é sutil, é feita de uma matéria sutil, mas para os espíritos, quanto mais elevados, quanto mais aperfeiçoados são os espíritos, mais sutil, mais desenvolvido é esse perispírito também. E mais grosseiro se mostra para eles o perispírito dos mais imperfeitos. Quanto mais imperfeitos, mais grosseiro é o seu perispírito. Quanto mais elevado, quanto mais aperfeiçoado é o espírito, mais sutil é o seu perispírito. Mas, de qualquer forma, todo espírito possui essa cobertura. Todo espírito tem o seu perispírito que o acompanha. Na questão 94, Allan Kardec pergunta: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Então, aqui Allan Kardec quer saber de onde é que o espírito tira esse envoltório. De onde sai? De onde vem esse envoltório? E ele já está dando uma informação aqui, que é esse perispírito, essa substância, esse invólucro, ele é semimaterial, ou seja, ele é material, mas ele é de uma matéria mais sutil. Ele não é de uma matéria grosseira como é o nosso corpo físico. A resposta dos espíritos é que o espírito tira o seu invólucro semimaterial do fluido universal de cada globo. Então, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Então, o espírito tira o seu invólucro semimaterial de cada globo, porque esse perispírito, ele é conforme o mundo onde ele vai visitar ou ele vai encarnar. Ele é próprio, ele tira substâncias, ele tira fluido próprio daqueles mundos. Quanto mais atrasado é o mundo, mais grosseiro o fluido que o envolve. Quanto mais elevado, quanto mais perfeito é o mundo, o planeta, o mundo onde ele vive, mais sutil, mais etéreo é essa substância, esse perispírito. Continuando na resposta, passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Então, o espírito ele tem o seu perispírito que o envolve e o acompanha em todos os lugares. Mas quando ele vai a outro mundo, um mundo diferente do que ele habita, quando ele vai a outro mundo para encarnar ou para visitar, ele absorve parte dos fluidos daquele mundo, para que ele possa se fazer perceber, para que ele possa se ligar e se adaptar àquele mundo. Ele precisa assimilar os fluidos daquele mundo. Se é um mundo mais imperfeito, mais atrasado, vai ser um fluido mais grosseiro. Se é um mundo mais elevado, mais feliz,
vai ser um fluido. O fluido daí é um fluido mais etéreo, mais leve, mais sutil. Allan Kardec desdobra essa pergunta na letra A, indagando. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Então é isso que ele quer saber, né? Quer dizer que espíritos que habitam mundos superiores, ou seja, os espíritos mais evoluídos, quando ele vem a um mundo como o nosso, que é um mundo ainda muito imperfeito, a Terra, quando um espírito assim, ele vem a um mundo mais imperfeito, ele toma um perispírito mais grosseiro? A resposta é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Então, de fato, o espírito, quanto mais elevado, mais sutil é o seu perispírito. E mais sutil é o fluido do qual é feito esse perispírito que o envolve. No entanto, quando ele vai ao mundo mais grosseiro, um mundo mais atrasado, ele precisa assimilar os fluidos desse mundo para poder se perceber, para se deixar perceber, para poder influenciar na matéria daquele mundo, para que ele possa encarnar também, né? Porque o perispírito, ele é esse corpo que liga o espírito ao corpo físico. Ele faz essa ligação, ele é intermediário entre o corpo e o próprio espírito. Na questão 95, Allan Kardec pergunta: o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Então ele quer saber se esse perispírito ele tem uma forma determinada e se ele pode ser perceptível aos nossos olhos. A resposta: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Então, os espíritos respondem que o perispírito, ele tem a forma que o espírito queira, porque ele é flexível, ele é moldável de acordo com a mente do espírito. Então, o espírito, ele quer tomar a forma da última encarnação, o perispírito vai tomar essa forma e vamos ver com a forma que ele tinha na última encarnação. Se ele quer tomar outra forma, a forma que ele tinha em outra vida, ou até de um animal, de qualquer coisa, ele pode tomar a forma que ele quiser. Porque o perispírito, ele é moldável de acordo com a mente do espírito. E ele fala, né, que é assim que ele vos aparece algumas vezes em sonho, quer no estado de vigília. Quer dizer, tanto quando a gente sonha com esses espíritos, ou quando a gente o vê quando está acordado, a gente vai ver na forma que ele quer se apresentar. Então, muitas vezes o espírito, ele se apresenta com uma forma para uma pessoa, com outra forma para outra pessoa. Isso não é problema para ele, porque o espírito, ele é flexível, ele tem essa característica de se moldar de acordo com a mente do espírito. Então, o espírito, ele quer tomar a forma de uma pessoa, ele toma a forma de uma pessoa, pode ser da última encarnação, de outra vida, ele pode tomar a forma de um animal, mas o espírito tem essa característica de se moldar a mente do espírito. E ele pode se tornar visível, até mesmo palpável. Então vamos parar aqui por enquanto e no próximo vamos falar sobre as diferentes ordens dos espíritos. Até lá.